Palavra de Luciano Subirá, sobre honrar a Deus com nossos bens. Assista e seja abençoado. Abra sua Bíblia, por gentileza, no livro de Provérbios, no capítulo 3. E nós vamos ler juntos os versículos 9 e 10. Esse vai ser o nosso ponto de partida, o trilho da nossa ministração nessa manhã. Eu vou ler na Nova Almeida atualizada. O texto sagrado diz assim: honre o Senhor com os seus bens e com as primícias de toda a sua renda. E os seus celeiros ficarão completamente cheios, e os seus lagares transbordarão de vinho. Pai, nós oramos pedindo graça e favor do alto, clamando não apenas que o Teu Espírito nos ajude na compreensão, como também na aplicação prática da Tua palavra. Nós oramos que ela ilumine os olhos do nosso entendimento, que ela gere fé, que correspondência possa ser encontrada em cada um de nós e que nosso coração e mente sejam de fato, ó Deus, encontrados também vulneráveis à ação do Senhor na nossa vida. Nós te agradecemos desde já pela certeza de que o Senhor não apenas falará aos nossos corações, mas também fará algo nas nossas vidas. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Bom, durante muito tempo ouvi pregadores usar esse texto de Provérbios 3, versos 9 e 10, para nos encorajar na hora da contribuição, quase como que sugerindo: olha, sua contribuição dará resultados, te fará prosperar. Seus celeiros ficarão cheios, seus lagares irão transbordar. E é fato que a palavra de Deus de fato fala isso. Eu acredito, no entanto, que nós temos confundido algo que eu não categorizaria como um elemento secundário, mas principal na interpretação do texto. Celeiros cheios, lagares transbordantes, que na verdade fala de uma provisão, né? Hoje em dia a gente vive tanto a mentalidade de crédito, que é primeiro você gasta, depois você paga, que a gente tem até dificuldade de imaginar o que é ter um recurso antes da necessidade. E durante muito tempo, olhando para esse texto, que é uma promessa ousada, não fala necessariamente sobre riqueza, mas fala de provisão antes da necessidade, eu vejo que as pessoas têm confundido propósito com consequência. Qual é o propósito que o texto nos apresenta? É que Deus seja honrado. Qual é a consequência? Que os celeiros se enchem. Mas nós transformamos a consequência em propósito. Eu vou contribuir para ter o celeiro cheio. E o que deveria ser o propósito, que é a honra a Deus, virou efeito colateral. Ou seja, nós estamos invertendo as coisas. E é importante que a gente entenda exatamente o que Deus tem em mente. Eu estou no Ministério Pastoral. Em dezembro do ano passado, completei 30 anos. Na minha primeira década, até um pouquinho antes disso, como pastor, eu tinha muita dificuldade de pregar ou ensinar na área financeira, né? Até porque, como igreja, a gente sofria alguns desafios. A gente pagava a conta, genericamente falando, por causa de alguns grupos que ensinavam e tinham comportamentos um tanto quanto extremos, às vezes até escandalosos nessa área de finanças. Eu me lembro, né, de humoristas na televisão usando aquele jargão: pequenas igrejas, grandes negócios, Jesus Cristo é o caminho, mas fulano de tal é o pedágio. E a gente, preocupado em pregar o evangelho sem colocar empecilhos, ficava morrendo de medo de ser relacionado com esses grupos que muitas vezes nos deixavam desconfortáveis com a maneira como lidavam. Isso nos levou ao outro extremo, o extremo do silêncio, né? O extremo de não falar, de não pregar, de não ensinar, o que é uma falta, né? É uma falta porque a Bíblia fala mais sobre o assunto do dinheiro do que a maioria de nós tem conseguido mensurar. Em quase metade das parábolas de Jesus, ele toca nos assuntos de bens, riquezas e dinheiro. Howard Dayton, do Ministério Crow, no livro O Seu Dinheiro, ele escreve que se você juntar todos os versículos bíblicos sobre fé e oração, você concorda que fé e oração são assuntos importantes para a vida espiritual? Se você juntar essas duas temáticas, todos os versículos da Bíblia sobre fé e oração, você vai encontrar em torno de 500 versículos. Para você ter ideia do quanto a Bíblia fala sobre dinheiro, né? Howard Dayton observa 2084 versículos nessa área. Outro estudo aponta, se você pegar alguns por inferência, 2000
perto de 2.350 versículos. A Bíblia fala quase mais sobre dinheiro do que salvação. Ou seja, nós não podemos dizer que o assunto não mereça a nossa atenção. O que ele merece é uma ênfase correta. E eu quero, a partir desse texto, compartilhar o que primeiro Deus me corrigiu, depois ele passou a de fato ser algo importante na minha própria vida e obviamente depois sim se tornou uma tônica. O tema da minha mensagem hoje é uma questão de honra. Essa mensagem foi o ponto de partida de um livro inteiro que eu escrevi sobre o assunto. E eu acredito que ele é um dos fundamentos de tudo aquilo que a gente precisa compreender. Quando falamos a respeito do dinheiro, aliás, não quero falar do dinheiro, eu quero falar da relação do cristão com Deus e o dinheiro. O ponto central, o ponto de partida é entender esse elemento da honra. E Provérbios nos apresenta exatamente isso. Deus, ele simplesmente propõe a mim e a você que não apenas o honremos, mas que nós o honremos com os nossos bens, com a nossa renda. Não é a única forma de honrar a Deus, mas você não vai ver nenhuma declaração tão clara, direta, objetiva, específica e contundente na Bíblia sobre honra a Deus, como essa que nós temos na área material e financeira. Não é porque Deus precise da honra. Eu sempre gosto de observar, Deus não é carente, Deus não tem problema de autoestima, Deus não tem necessidade de autoafirmação. Ele na verdade não tem necessidade nenhuma. Ele é um ser absoluto, completo em si mesmo. E o apóstolo Paulo, pregando em Atos 17 em Atenas, ele diz que Deus não é servido por mãos humanas como se necessitasse de coisa alguma. Então não há nada que eu e você possamos fazer que seja uma necessidade de Deus. Muitas dessas ordenanças de Deus têm mais a ver conosco do que com Ele mesmo. A honra, eu tenho entendido isso pela palavra de Deus, nessa área material e financeira, ela será na minha e na sua vida um efeito regulador na maneira como lidamos não só com Deus, mas também com a questão financeira. Tenho também entendido na Bíblia que não adianta apenas você fazer a coisa certa, mas Deus espera que a gente faça a coisa certa do jeito certo. Então, por exemplo, Tiago capítulo 4 verso 2 diz: nada tendes porque não pedis. Tem muito crente que não recebe de Deus porque não ora. Mas no verso seguinte, Tiago 4,3 diz: pedis e não recebeis porque pedis mal. Ou seja, orar é a coisa certa para receber de Deus? Sim, mas se for feita do jeito errado, ela não funciona, ela não dá resultado. O apóstolo Paulo observa a respeito da ceia do Senhor. Ele chama o cálice de o cálice da bênção. Eu creio que nós somos abençoados quando ceamos. Ter comunhão com o corpo e o sangue do Senhor, evidentemente que somos abençoados. Mas o apóstolo Paulo escreve, e ele fala a respeito de fazermos a coisa certa do jeito certo. E diz: examine-se o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Porque diz: aquele que come e bebe de modo indigno vai ser julgado. Ou seja, fazer a coisa certa para ser abençoado, que é cear, mas fazê-la do jeito errado, não vai funcionar. E ao longo de toda a Escritura essa ideia, essa lógica se sustenta, inclusive no terreno da nossa contribuição. Então o que Deus começou a me fazer perceber, que o pedido dele aqui em Provérbios 3 é por honra. Ainda que ele peça que a honra seja expressa nessa área material e financeira, Deus não está atrás do meu e do seu dinheiro. Deus está atrás de honra. E isso faz uma diferença enorme. Então eu quero começar dando esse destaque, porque Provérbios é um de vários textos. Se você puder me acompanhar agora em Malaquias, no capítulo 1, eu quero ler com vocês dos versículos 6 até o versículo 10. Nós vamos de fato destacar aqui o que Deus quer. Esse é o primeiro tópico da mensagem, o que Deus quer. O texto diz assim: o filho honra o pai e o servo respeita o seu senhor. Se eu sou pai, onde está minha honra? E se eu sou senhor, onde está o respeito para comigo? Eu, Senhor dos exércitos, pergunto isso a vocês, sacerdotes, que desprezam o meu nome. Mas vocês perguntam: como desprezamos o teu nome? Vocês oferecem pão imundo sobre o meu altar e ainda perguntam: em que te havemos profanado? Nisso de pensarem que a mesa do Senhor pode ser desprezada. Quando vocês oferecem em sacrifício um animal cego, será que isso não está errado? E quando trazem um animal coxo ou doente, será que isso não está errado? Ora, experimentem oferecer um animal desse ao seu governador. Será que ele se agradará de vocês ou será favorável a vocês, diz o Senhor dos exércitos? E agora, sacerdotes, supliquem o favor de Deus para que nos conceda a sua graça. Mas com tais ofertas nas mãos,
será ele favorável a vocês, diz o Senhor dos Exércitos. Quem dera houvesse entre vocês alguém que fechasse as portas do templo, para que não se acendesse em vão o fogo do meu altar. Eu não tenho prazer em vocês, diz o Senhor dos Exércitos, nem aceitarei as suas ofertas. Quando olhamos para essa declaração que Deus, por meio do profeta Malaquias, faz, evidentemente, o destaque e a ênfase aqui fica por conta do assunto da honra. O filho honra o pai, o servo honra ao seu senhor. São os dois níveis de relacionamento que a Bíblia afirma que nós temos com Deus. Ele é nosso pai, nós somos seus filhos. Ele é nosso senhor, nós somos seus servos. Deus está dizendo, tanto o filho honra o pai, quanto o servo honra o seu senhor. Então ele diz, se eu sou pai e senhor, cadê minha honra? Então a cobrança de Deus aqui não é sobre ofertas. Aliás, ele está falando a um povo que ofertava. Então Deus não está cobrando oferta, porque se o que ele esperasse fosse oferta, a oferta supostamente já teria sido entregue. Mas Deus está dizendo, o que eu esperava é que as ofertas de vocês me dessem honra, mas as ofertas de vocês não estão expressando honra. E basicamente o que Deus fala nos versos 9 e 10 é, se vocês não vão me dar honra, não precisa dar nada. No verso 10 a declaração é, quem dera houvesse entre vocês quem fechasse as portas. Ele está falando das portas do templo. Deus diz, vocês estão acendendo em vão o fogo do meu altar. O modelo de adoração do Antigo Testamento era feito através do sacrifício de animais. Agora, Deus está dizendo, se vocês não vão me dar honra, não precisa nem acender o fogo do altar. Fecha as portas do templo. Em outras palavras, vão parar com a brincadeira. Ou vocês me dão o que eu quero, ou não precisa dar, é nada. E esse foi o ponto de partida, onde Deus começou a me corrigir já há mais de 20 anos atrás. Ele começou a me fazer pensar a respeito daquilo que Ele realmente quer e daquilo que Ele espera de nós. O verso 9 diz, com tais ofertas nas vossas mãos, será que Ele será favorável a vocês? As traduções mais antigas de Almeida diz, aceitaria Ele a vossa pessoa. Algo que eu entendi pelas Escrituras é que quando Deus aceita, não é oferta meramente, é o ofertante. Mas quando Ele rejeita, também não é meramente a oferta, é o ofertante. Você vai ler em Gênesis 4 que Deus se agradou de Abel e da sua oferta, mas que Ele não se agradou de Caim e da sua oferta. Então, o assunto das ofertas envolve não só a maneira como Deus nos olha, como Deus nos trata, mas envolve também uma expectativa específica. Qual é a expectativa? Deus está dizendo, eu espero que vocês me deem honra. O que significa honra? Se você olhar no dicionário, você vai descobrir que honra é o ato de honrar. Se você buscar a definição do verbo honrar, significa distinguir, fazer distinção, fazer diferença. Basicamente, Deus está dizendo, eu quero que vocês me distingam. Eu quero que vocês façam diferença. Distinção. Distinção do quê? Esse é um ponto muito importante. Daqui a pouco nós vamos explicar ele de uma maneira mais detalhada. Mas eu mencionei aqui o fato de que Deus se agradou de Abel e da sua oferta, mas não se agradou de Caim e da sua oferta. Se o que Deus quisesse, se o interesse dele fosse na oferta, então supostamente qualquer oferta estaria boa. Porque a gente teria atendido o que Ele quer. O Senhor quer oferta, a oferta foi dada, o Senhor conseguiu o que queria. Mas quando você vê gente como Caim ofertando e Deus não aceitando a oferta, é evidente que Deus está dizendo o quê? Eu nunca quis a oferta. Eu queria a forma correta de você entregá-la. Aliás, é exatamente isso que a gente lê em Gênesis 4. Se você puder, me acompanhe. Dos versos 3 a 7 a gente lê assim: aconteceu que no fim de um certo tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura desse. O verso anterior diz que Abel era pastor de ovelha, mas Caim, seu irmão, era lavrador. O texto continua e diz: o Senhor se agradou de Abel e da sua oferta, mas de Caim e da sua oferta não se agradou. Caim ficou muito irritado, fechou a cara. Então o Senhor lhe disse: por que você anda irritado? E por que essa cara fechada? Se fizer o que é certo, não é verdade que você será aceito? Mas se não fizer o que é certo, eis que o pecado está à porta, à sua espera. O desejo dele será contra você, mas é necessário que você o domine. Quando Deus diz, se fizer o que é certo, obviamente o certo não era meramente ofertar, senão a oferta teria sido aceita. Deus não está falando do que foi feito, Deus está falando do como foi feito. E qual a diferença entre a oferta de um e a oferta de outro? Bom, o texto pontua que Abel entregou das primícias do seu rebanho. O que a palavra primícia significa? Os primeiros frutos. Isso significa
que enquanto pastor de ovelhas, o resultado, o fruto do seu trabalho era a multiplicação do rebanho. Quando as primeiras crias nasceram, em vez de comer, de usufruir do rebanho, ou meramente armazenar, dizer estou acumulando, aumentando o patrimônio, Abel vai e toma dos primeiros frutos e sacrifica ao Senhor. O que é que ele está dizendo para Deus? O Senhor primeiro, eu por último. E o que é que Caim fez? A Bíblia diz Caim no fim de uns tempos. A tradução que eu li diz no fim de um certo tempo. Tem versões que dizem no fim de dias, ao cabo de dias. A verdade é que a palavra tempo, ela é indeterminada no original hebraico. Nós não sabemos se está falando de dias, semanas ou meses. Mas o que é inquestionável ali, é bem preciso, é a palavra fim. No fim de um tempo. Enquanto Abel coloca Deus primeiro e põe a si mesmo por último, Caim deixou Deus por último. Ele colhe do fruto do seu trabalho, ele come do fruto do seu trabalho, ele usufrui do fruto do seu trabalho, ele põe no fim e diz, vamos botar Deus na história? E quando Deus entra por último, ele não entra na mesma categoria de Abel, sendo honrado, sendo distinguido. E obviamente quando Deus protesta, se você fizer o que é certo ou não fizer o que é certo, deixa-se claro nas entrelinhas que havia algum tipo de orientação e de instrução básica sobre como aquilo deveria ser feito. Mas basicamente, o que ambos entregaram foi uma oferta. Mas o que só Abel entregou foi honra. Foi a distinção que a oferta comunicaria. E se Deus quisesse a oferta, qualquer oferta estava valendo. Mas quando você vê gente como Ananias e Safira, cuja oferta não foi recebida, não foram abençoados, pelo contrário foram julgados, é evidente que Deus nunca esteve atrás do meu e do seu dinheiro. Deus sempre esteve atrás de honra. Esse princípio ele vai aparecendo ao longo de toda a Escritura. Eu gosto de achar aquilo que é padrão, aquilo que é recorrente nas Escrituras. Olha o que diz Marcos capítulo 12, do 41 ao 44. Sentado diante da caixa de ofertas, é o gasofilácio, Jesus observava como o povo lançava ali o dinheiro. Interessante que a Bíblia não diz que ele observava quanto as pessoas davam. Ele observava o como. O texto segue e diz, ora, muitos ricos depositavam grandes quantias. Vindo, porém, uma viúva pobre, lançou 2 pequenas moedas correspondentes a um quadrante. E chamando seus discípulos, Jesus disse, em verdade lhes digo que essa viúva pobre lançou na caixa de ofertas mais do que todos os ofertantes, porque todos eles deram daquilo que lhes sobrava. Ela, porém, da sua pobreza, deu tudo o que possuía, todo o seu sustento. Quando Jesus chama os discípulos para conversar sobre quem deu mais, embora a ênfase não seja de que ele observava o quanto e sim o como, eu fico imaginando como pode ter sido essa conversa. Se Jesus vai direto no ponto, como o resumo do texto parece sugerir, se ele de alguma forma abriu e permitiu a participação, caso tenha feito isso, eu fico imaginando na minha cabeça como seria. Se Jesus, por exemplo, tivesse feito uma pergunta, quem que vocês acham deu mais? Imagino um dos discípulos dizendo, olha, aquele camarada magrinho, alto, que passou aqui, virou 2 sacoladas de moeda. E penso numa coisa que era escandalosa, eles não tinham papel moeda para contribuição, não tinha transferência eletrônica, Pensa em algo que era escandaloso, era o barulho das moedas, do metal batendo, ou como diziam os antigos, tilintando. Você sabia, Reginaldo, que existe esse verbo tilintar? Usava-se antigamente, hoje a gente não usa nem mais a moeda, o que diz respeito a eles. Aí eu imagino o outro falando, não. Você está mencionando o camarada alto ali, mas teve o baixinho, gordinho de turbante, virou uma sacolada só, mas o outro que virou as 2 era de prata, aquele ali virou moedas de ouro, com certeza valia mais. E quando está no meio daquele debate, Jesus diz, não, vocês estão errados, quem deu mais foi uma viúva pobre. Só a ideia de uma viúva, que já é alguém que não tinha rimo de família, já sugeria que provavelmente não houvesse renda, mas quando ele classifica pobre, está dizendo, além do estado de viuvez, não tinha reserva, não tinha condição nenhuma. E eu fico imaginando a turma tentando processar. Quanto é que ela deu? Que a gente nem reparou ela passando aqui. Jesus diz, ela deu 2 leptos. A Bíblia fala de 2 moedinhas. O original diz 2 leptos. Quando se fazia o câmbio e trocava pela moeda do Império Romano, os 2 leptos juntos davam 1 quadrante. O quadrante era a menor moeda do Império Romano. Ou seja, na perspectiva contábil, não tem como dizer que essa mulher deu mais, porque a Bíblia diz que os ricos deram grandes quantias. Mas esse é justamente o ponto. A forma como a contabilidade do céu funciona é diferente da nossa. Na nossa, normalmente, nós estamos pontuando o valor e a quantidade de acordo com a moeda corrente.
A forma como o céu pontua as nossas dádivas não é baseada nessa moeda terrena. A moeda do reino de Deus é a honra. E Jesus está dizendo, essa mulher deu mais honra do que os ricos. Por quê? Jesus disse que os ricos agiram como Caim. Os ricos deram do que lhes sobrava. Então o camarada ganhou, gastou, fez tudo que queria. Depois no final olhou para trás e disse, sobrou, sobrou, dá para Deus. A pergunta é, se não tivesse sobrado, Deus tinha entrado na história? Não. Ele entra, mas entra no fim. Agora, quando Jesus disse que essa mulher deu todo o sustento, ele está dizendo, ela poderia talvez comer uma tapioca quando saísse dali, mas ela escolhe dizer, Deus primeiro, eu por último. Deus à frente das minhas necessidades básicas. Não importa quão pouco recurso eu possa ter, Deus primeiro. E na moeda do reino de Deus, e Deus está procurando honra e não dinheiro, essa mulher ofereceu muito mais. Quem está entendendo? Então, se eu e você não compreendemos o que Deus quer, nós não vamos nem saber como corresponder com Ele. Ok, pastor Luciano, o senhor pontuou e deixou claro que Deus está interessado em honra e não no dinheiro ou na oferta em si. Mas a pergunta é, por que Ele pediu honra nessa área material e financeira? Como eu disse no início, vou repetir, há outras formas de honrar a Deus. Jesus cita em Marcos 7, versos 6 e 7, uma profecia de Isaías, onde ele diz, esse povo me honra com os lábios. O que fizemos agora há pouco no culto, adorando, cantando ao Senhor, foi um gesto de honra a Deus. Ou seja, honrar a Deus com os bens não é a única forma de honra, mas como eu disse antes, em nenhum outro assunto Deus foi tão direto, contundente, objetivo, específico, como quando pediu honra em relação à questão financeira. Por que Deus pediu que nós o honrássemos nessa área? Esse é um ponto importante. Eu diria porque esse assunto relacionado ao dinheiro é algo delicado. Não é o dinheiro em si que é algo delicado, mas a maneira de relacionar com ele, obviamente, acaba se tornando algo delicado. Por que eu digo que não é o dinheiro em si? Porque muitas vezes nós confundimos qual é o problema. Eu lembro de uma conversa com um irmão, anos atrás, ele vira para mim e diz, pois é, pastor, já dizia a Sagrada Escritura, o dinheiro é a raiz de todos os males. E quando ele falou isso, eu repeti, eu falei, a Bíblia nunca falou isso. Ele falou, claro que falou. Eu falei, não falou. Falou, não falou, e nós começamos a discussão. Eu falei, onde é que está isso? Não, está em algum lugar lá que se o senhor me ajudar a achar, eu sei que está lá, que o senhor já falou disso? Eu falei, olha, você deve estar se referindo a 1 Timóteo 6, versos 9 e 10, que diz, mas os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas, em muitos desejos insensatos e nocivos, que levam as pessoas a se afundar na ruína e na perdição. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E alguns nessa cobiça se desviaram da fé e atormentaram a si mesmos com muitas dores. Ele está aqui. Eu falei, não, o que está aqui é o amor ao dinheiro, não é o dinheiro. Ele falou, qual a diferença? Eu falei, a diferença é gigantesca. Se o dinheiro é a raiz de todos os males, só tem problema quem tem dinheiro, ou seja, a maioria de nós não teria muito problema. Eu falei, agora, se o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, tu pode estar mais quebrado que arroz de terceira, naquele estado que se chama mulher de meu bem, o banco confisca de tão endividado, e além de não ter grana nenhuma, está falido e quebrado, você, por ter o amor ao dinheiro, tem a raiz de todos os males sem ter grana. Então eu falei, não dá para você achar que o problema é o dinheiro. O problema é o que você sente pelo dinheiro, é a forma como você relaciona com ele. É aí que eu e você precisamos entender a definição de honra e o que Deus pediu. Se o verbo honrar significa distinguir, fazer distinção, Deus está dizendo, o dinheiro tem que ocupar um nível de importância e eu preciso estar acima na sua vida. Por que é que Deus fala disso? Em Mateus, no capítulo 6, no verso 24, Jesus diz, não podeis servir a dois senhores, não podeis servir a Deus e às riquezas. Nenhuma outra coisa foi tão claramente rotulada de um senhor, concorrendo com o senhorio de Deus no nosso coração, como uma relação errada com o dinheiro. E a gente não pode simplesmente olhar para isso e dizer, não é importante. Em Mateus, no capítulo 13, na parábola do semeador, Jesus fala no verso 7 que uma semente caiu entre espinhos, os espinhos cresceram e sufocaram a semente. O que é a semente? Jesus estava falando da palavra. Então o que são os espinhos? Algo que tem o poder de sufocar a ação ou a operação da palavra de Deus na nossa vida, de abortar processos de Deus que deveriam ser para o nosso crescimento. Então a pergunta importante é, o que são os espinhos? No verso 22, Nosso Senhor explica, os cuidados do mundo e a sedução
das riquezas. Pense em algo que tem o poder de sufocar a ação da palavra de Deus na vida de alguém. Ou seja, nós não podemos dizer que a maneira como relacionamos com o dinheiro não é um assunto espiritual, porque vai afetar a nossa vida espiritual. Aliás, foi isso que Paulo pontuou em 1 Timóteo 6,9. Os que querem ficar ricos caem em tentação, armadilhas, desejos insensatos, nocivos, que levam as pessoas a se afundar na ruína e na perdição. No verso 10 ele diz que alguns nessa cobiça se desviaram da fé, atormentaram a si mesmos com muitas dores. Isso não significa que o crente não possa ter dinheiro. O que a gente tem que pontuar é que o dinheiro não pode ter o crente. Há uma diferença enorme entre uma coisa e outra. Salmo 62:10 diz: se as vossas riquezas aumentam, não ponhais nelas o coração. Então uma definição antiga de avareza é que o avarento não possui as coisas, são as coisas que o possuem. Então basicamente o problema não é o crente ter dinheiro, desde que o dinheiro não tenha o crente. É a forma de relacionar-se com isso que pode ou não ser problemática. Então estou dizendo isso porque Colossenses 3,5, por exemplo, diz que a avareza é idolatria. Uma pessoa que é apegada demais, dá muito valor ao que é material, ou seja, não faz distinção colocando Deus acima, ele tem um ídolo, um falso Deus, um outro senhor na sua vida. Então, basicamente, quando Deus pede honra, nós precisamos entender que Deus não estabeleceu um sistema de barganha ou de troca. É isso que eu digo que é problemático quando a gente vai ler Provérbios 3, se você honrar o Senhor com os seus bens, Ele vai te honrar de volta. Em 1 Samuel 2,30, Deus diz: eu honro os que me honram. Honra atrai honra. Mas aí o crente pensa assim: então vou honrar a Deus para Ele me honrar de volta. É basicamente uma troca. E não foi essa a proposta de Deus. Eu gosto de colher as pérolas de sabedoria do meio do povo. Eu lembro de um culto, anos atrás, no início do meu ministério pastoral, onde, quando a reunião terminou, eu estava passando perto de dois que estavam numa conversa e ouvi um falar para o outro: cara, tem algo que eu entendi sobre o dízimo que mudou minha vida, eu já diminui o passo para ouvir a história. Aí ele fala primeiro assim: eu aprendi que é melhor ficar com 90% depois de entregar os 10 e ter a bênção, do que tentar salvar os 100 e ter maldição. Aí ele fala assim: pô, dos males o menor. Eu pensei, essa é a grande verdade que mudou a vida dele. Tipo assim, deixa eu ver onde é que eu perco menos. Então é melhor ficar com um orçamento do 90% dizimando e ter a bênção. Isso na verdade está mostrando só o quê? Um coração que continua avarento, que continua ganancioso, que está correndo atrás do que é interessante para si. E a maioria das vezes eu percebo que as pessoas simplesmente estão tentando usar os textos bíblicos para mascarar, justificar e alimentar valores que são errados no seu coração. Essa nunca foi a proposta de Deus. Deus não está dizendo: olha, se você me der um pouco eu te dou muito mais de volta. Seria o melhor negócio do mundo. Ah, pastor, mas ele não prometeu que se nós dessemos ele daria? Sim, nós temos essas promessas, mas nós precisamos entender a respeito de que elas falam. Basicamente eu entendo Deus dizendo o seguinte: se você me colocar acima e não deixar que o dinheiro concorra com o meu lugar, e o seu coração estiver blindado contra a avareza, de modo que o dinheiro não seja mais um problema, um concorrente, então eu posso confiar mais disso a você, sem que seja uma desgraça na sua vida. Dá para entender a diferença? Deus está falando de um coração correto. E quando o coração correto e a relação com Deus e o dinheiro se estabelece, e nós estamos protegidos, então Deus diz: isso vai ser bênção para você e não maldição. Mas nós não podemos achar que o assunto não vai afetar a vida espiritual. Aliás, eu fico impressionado com crentes que acham que um momento, por exemplo, como da contribuição, não tem valor nenhum, tanto faz como fez. Em Atos, no capítulo 5, você vai ver Pedro dizendo a Ananias: porque encheu Satanás o seu coração para que mentisse ao Espírito Santo? Então primeiro ele mostra que quem colocou no coração de Ananias ofertar foi o Espírito Santo. Mas depois quem entrou para abortar o processo foi o cão, foi o próprio diabo. Deus e o diabo brigando pelo coração do homem na hora da oferta. Você acha que isso não é importante? Ninguém briga por algo que não tem valor, que não tem importância. Você não vai ver alguém na rua brigando por um pedaço de pão, um galho seco de árvore, porque ninguém briga pelo que não tem valor. Agora, Deus e o diabo disputando o coração do homem na hora da oferta, você acha mesmo que isso não tem valor? Quando eu olho para as Escrituras, algo que me chama a atenção, falando desse valor, é que você consegue mensurar o que é importante para Deus pelo tanto que o diabo luta contra aquilo. Pureza sexual é importante? Ué,
É só ver o estrago da humanidade, você consegue deduzir que sim. Satanás e o reino das trevas não empenharia tanto esforço em dissociar algo se aquilo funcionando de forma correta não fosse importante para Deus. E aí quando você olha nessa perspectiva, basta você observar lá em Êxodo que quando Deus manda Moisés a Faraó com a mensagem, deixa meu povo ir, a mensagem é, deixa meu povo ir para que me adore. Qual o propósito final da redenção? Adoração. A nossa conexão de intimidade com Deus. Qual é a primeira reação de Faraó? E Faraó na tipologia bíblica é uma figura de Satanás. Ele quem mantinha o povo, que viria a ser o povo de Deus, depois da Páscoa, ele que mantinha esse povo escravo. O Novo Testamento pontua que Jesus é o nosso Cordeiro Pascal. E assim como aquele povo sai da escravidão de um tirano e passa a ser o povo de Deus por causa da morte do Cordeiro, eu e você também deixamos de pertencer ao reino das trevas, deixamos de estar debaixo do controle de Satanás para sermos povo de propriedade exclusiva de Deus. O paralelo é muito claro. Então quando Moisés chega com a mensagem, deixa meu povo ir para que me adore, a reação inicial do faraó é, vão adorar coisa nenhuma. Assim como Satanás não quer ninguém adorando a Deus. Mas quando as pragas começam dizendo, você vai ter que se dobrar, Faraó começa uma negociação e ele apresenta 4 contrapropostas a Moisés. Uma após a outra. Elas começam de uma forma mais descarada, mas vão ficando cada vez mais sutil. Na primeira delas, ele diz para Moisés, por que é que vocês têm que sair do Egito? Adora aqui mesmo. Moisés disse, nós não vamos adorar aqui. Algo que eu e você precisamos entender que a adoração não é para escravos, é para livres. Você pode dizer amém? Ele diz, não vai rolar, no ambiente de escravidão não vai rolar adoração. O faraó olha para Moisés, então ninguém vai a lugar nenhum. E o Moisés diz, então praga para cima dos 6. E aí as pragas se intensificam. Aí o faraó recua e chama ele e diz, tá bom, não precisa adorar aqui, mas não vão muito longe. Moisés diz, nós vamos onde o Senhor ordenar a gente. Ele diz, então ninguém vai a lugar nenhum, então praga para cima dos 6. Daqui a pouco ele chama Moisés para a negociação e vem com outra proposta. Então tá bom, não precisa adorar aqui, nem perto. Mas ele pergunta, quem é que vai? Moisés diz, como quem que vai? Vai todo mundo. O faraó diz, não, os homens podem ir, mulheres e crianças ficam. Moisés diz, vai todo mundo. O faraó diz, então não vai ninguém. Então praga para cima dos 6. Aí qual é a última contraproposta? O faraó diz, tá bom, pode adorar, não precisa ser no Egito, não precisa ser por perto, pode ir todo mundo. Mas aí o faraó fala assim, mas os rebanhos ficam. É nessa hora que você vai ver a indignação que Moisés não manifestou antes. Eu brinco que Moisés, o estilo do carioca da Baixada, ele diria, o quê? Eu amo esse agudinho dos carioca. Caraca, maluco. Né? O quê? Ele diz, não vai ficar uma unha para trás. Por que Moisés está tão indignado na última contraproposta? Elas vão se tornando cada vez mais sutis e parecem não ser importantes, mas são. Então pensa comigo. Primeira resistência do diabo, não quero que ninguém adore a Deus, mas se eu puder atrapalhar a adoração, eu faço eles adorar no ambiente de escravidão. Se eu não conseguir, eu até deixo sair do Egito, mas não muito longe, não vamos romper. As duas primeiras contrapropostas, embora uma seja mais sutil do que a outra, elas dizem respeito à área da consagração. Mas se ele não conseguir atrapalhar aqui, ele vai tentar impedir que você adore a Deus em família. Ponha isso na sua cabeça. O diabo sempre vai tentar se opor ao plano de Deus para a família. Mas Deus está atrás de gente como Josué, bata o pé e diga, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Vai todo mundo adorar a Deus, vai todo mundo buscar a Deus. Não é para alguns. Agora, se você olhar para a tipologia e entender que Faraó representa Satanás, pensa no quão sério é adorar a Deus com os bens. A ponto de ele dizer, olha, eu não faço questão de impedir de adorar, eu não vou tentar fazer vocês adorar no Egito nem por perto, não vou mexer no terreno da consagração, não mexo com a família de ninguém, desde que eu impeça vocês de adorar a Deus com seus bens. O que tem por trás disso? A ponto de ele dizer, eu desisto de brigar no terreno da consagração e da família, que são áreas que ele investe pesado e ataca, se eu conseguir amarrar você nessa área. É quase como se ele dissesse, se eu controlar essa área, não importa se você acha que está livre no resto, eu te atrapalhei, eu te prejudiquei de qualquer forma. É quase como se ele dissesse, esse é meu último reduto de controle na vida de qualquer pessoa. Isso significa que adorar a Deus com os bens não é algo tão insignificante quanto muitos de nós achamos ou acreditamos que seja. Isso é algo tão sério que mesmo no reino das trevas,
você não vai ver nenhum tipo de culto sem oferenda. Não importa do que a gente fale, você não vai achar um despacho encruzilhada sem oferenda. De alguma forma o reino espiritual trata disso com mais seriedade do que a gente, mas não diz respeito aos valores materiais, porque no reino espiritual isso não tem importância nenhuma. Diz respeito ao lugar de importância que essas coisas exercem no nosso coração. E eu e você precisamos entender o que é essa distinção. Quando eu era adolescente, eu lia os textos como lá do Apocalipse, que João falando da cidade santa, da Nova Jerusalém, a cidade celestial que nos aguarda. Quando ele pontua que as ruas serão de ouro, isso na minha cabeça de adolescente ativava o modo ostentação. Eu ficava imaginando um dia eu andando naquelas ruas de ouro. Não sei porque eu sempre imaginava andando descalço e o ouro geladinho debaixo do pé. Mas eu ativava o modo de ostentação. Eu imaginava andando de peito estufado, cabeça erguida, pensando: se um dia fui pobre, já não me lembro mais. Para mim era o momento da volta por cima, da vingança. Agora pergunta: você acha que a glória do céu é ouro? Você acha que isso tem algum valor ou importância no plano espiritual? Depois de um tempo Deus começou a me corrigir. Eu comecei a imaginar um anjo perguntando para Deus: o que é que nós vamos fazer com tanto ouro? Eu disse: essa coisa insignificante que não vale nada, faz rua, faz piso para o meu povo andar. Aquilo pelo qual as pessoas se matam aqui na terra, lá só vai servir para ser pisado, desprezado. E esse deveria ser o lugar do dinheiro na nossa vida, não um lugar de senhorio, mas um lugar de servidão debaixo do pé. Quem está entendendo, diga amém. Então Deus está dizendo: se você me der honra e me mantiver na devida posição, e as coisas materiais não concorrerem no seu coração com o meu lugar, Deus está dizendo: aí eu posso te dar esse negócio, porque na sua vida ele vai ser servo e não senhor. Mas se isso não for corrigido dentro de nós, não há razão nenhuma para que Deus encha os nossos celeiros ou os nossos lagares. Se coloque no lugar de Deus por uns instantes e tente imaginar você no lugar de Deus, olhando para os fiéis na terra, que inclui você, e Deus olhando para você, você agora pensando com a mente de Deus, mas olhando para você pensando: se eu der mais dinheiro para essa criatura, ele se perde, ele desvia a face de mim. Você acha que seria um bom negócio te abençoar financeiramente às custas de perder você? Agora, se você no lugar de Deus não faria isso, por que você acha que com a mente brilhante, inteligente, sábia dele, por que é que ele faria? Nós precisamos entender que isso tem a ver com o coração e com algo que se resolve dentro de cada um de nós. Quem está entendendo, diga amém. Então, em terceiro e último lugar, em primeiro lugar falamos do que Deus quer, que é honra e não dinheiro. Em segundo, questionamos por que honrá-lo nessa área, porque diz respeito a esse fator de regulagem, de equilíbrio.